Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Agora você acompanha uma entrevista com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Ele é um dos responsáveis por desenvolver soluções para o enfrentamento ao crime organizado. É olharmos para o futuro. E olhar para o futuro é necessário que as delegacias de polícia tenham estrutura, que as delegacias de polícia possam efetivamente fazer o que se espera de um delegado de polícia e de uma estrutura de polícia civil no Brasil todo. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Fabiola. A honra é nossa, uma alegria estarmos aqui. Esperamos aí poder trazer um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente está tentando fazer na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segurança pública, o combate à criminalidade. Vamos começar por aí, né? As metas, os projetos, porque as pessoas ficam muito preocupadas com esse assunto. Será que é possível trazer uma resposta em 1 ano, em 2 anos, em um governo? Como é que o senhor vê a realização das metas que são estabelecidas neste momento pelo governo Lula em relação à segurança pública? Eu tenho dito que o tema segurança pública ele tem que ser visto, tem que ser analisado. Nós temos que deixar, na verdade, de olhar para a árvore e pensar na floresta. Ele é um tema, evidentemente, complexo, ele tem inúmeras vertentes que precisam ser tratadas, que precisam ser analisadas, que precisam ser modificadas, mas, de uma maneira ou de outra, é uma resposta que o governo precisa dar, e é uma resposta que nós todos, como cidadãos, o cidadão brasileiro está precisando dessa resposta, porque não é mais possível continuarmos nesse atual estágio de criminalidade, com crime organizado e tudo mais. Portanto, é possível, sim. Nós temos como meta dar uma resposta rápida, e essa resposta, eu insisto, ela tem que ser feita sob vários ângulos de atuação. Não é algo, não é uma árvore, é uma floresta como um todo. É possível fazer alguma promessa? Olha, a promessa é de muito trabalho, mas é promessa de respostas. Não é? No fundo, o que nós precisamos é entender qual é o gargalo da segurança pública hoje, e a segurança pública ela tem um gargalo que é, por exemplo, o resultado das nossas investigações, a resposta que nós estamos dando para a criminalidade. Esse é um aspecto importante. Então, a gente percebe claramente que hoje nós temos muita prisão em flagrante e muito pouca investigação. Então, hoje, nós precisamos avançar no trabalho pericial, nós precisamos trabalhar a polícia científica, fortalecer a polícia científica, fortalecer o trabalho de investigação das polícias civis, porque, no fundo, legislação nós até que temos e ela é satisfatória. O que nós precisamos, na verdade, é fazer com que este binômio, criminalidade e lucro da criminalidade seja quebrado. No fundo, o crime não pode compensar. E hoje o crime está compensando, em primeiro lugar, porque a chance de alguém ser preso e punido efetivamente, ela é muito pequena. É um número muito grande de crimes acontecendo e poucas pessoas sendo condenadas e punidas. Por quê? Porque nós ainda estamos trabalhando muito com as prisões em flagrante. Então, está sendo punido quem é preso em flagrante. As nossas investigações não estão acontecendo, há uma falta de estrutura histórica no trabalho investigativo no Brasil, e aqui não estamos culpando A, B, C, não é nada disso. É olharmos para o futuro. E olhar para o futuro é necessário que as delegacias de polícia tenham estrutura, que as delegacias de polícia possam efetivamente fazer o que se espera de um delegado de polícia e de uma estrutura de polícia civil no Brasil todo, que é investigar os crimes que lá são registrados e dar as respostas, identificar quem é o criminoso que está roubando celular no bairro, identificar quem é o traficante do bairro, identificar quem são as pessoas que estão criando problemas naquela região. Então, esse é um trabalho importante que a gente pode, num curto prazo, trazer respostas. Vamos falar sobre organizações criminosas, secretário. Eu queria saber a sua opinião e o seu grau de preocupação em relação à atuação das milícias no Brasil. E se já há algum diagnóstico sobre o espalhamento das milícias além do Rio de Janeiro, onde é muito
muito presente. Qual é a preocupação do governo federal em relação às milícias e como combatê-las? Bom, milícia, crime organizado é prioridade absoluta. O ministro, inclusive, tem dito que a minha chegada é justamente para tratar de criminalidade organizada. E, na verdade, para olhar o crime organizado, nós temos que trabalhar, agora sim, na chamada tríplice vertente. Ou seja, se o crime organizado ele é uma empresa, a milícia ela é uma empresa, e ela trabalha buscando o quê? O lucro. Então, nós temos que atacar o lucro dessa empresa, ou seja, a lavagem de dinheiro é uma prioridade absoluta, e nós temos que construir estruturas, até algum aperfeiçoamento legislativo, se necessário for, mas temos que construir estruturas para que a lavagem possa ser efetivamente, que a gente possa trazer respostas muito rápidas para essa lavagem de dinheiro. Em segundo lugar, nós temos que atacar a corrupção de agentes públicos, porque não há atividade criminosa organizada, não há milícia, por exemplo, sem que haja corrupção de agentes públicos. Então, esse é um ponto também que merece a nossa atenção e nós não podemos deixar de lado. E, por fim, a atividade criminosa como um todo, o tráfico de entorpecentes, de armas, de pessoas, ou a atividade de milícia, como vemos no Rio de Janeiro. Está restrito ao Rio de Janeiro? A resposta é não, está crescendo, a gente já identifica em outras localidades, porque é um modelo, como toda e qualquer empresa, é um modelo de sucesso, é um modelo econômico de sucesso. E, portanto, a tendência é ele se expandir se o Estado não der uma resposta adequada para isso. A questão do crime estar presente no poder público, né? Recentemente a gente teve essa Operação Fim de Linha, que identificou, né, integrantes do PCC aliados ao poder público, ocupando cargos, né, como a gente vê também na questão das milícias. Eu queria ter uma análise sua em relação a essa operação em São Paulo, que foi uma ofensiva do Ministério Público, né, a área que o senhor conhece muito bem, em relação à escalada do PCC. Uma operação extremamente importante. Só que, no entanto, alguns delegados da Polícia Civil se sentiram ali, não ofendidos, mas estão criticando essa operação pela atuação da Polícia Militar, né, em busca e apreensão. O senhor vê algum equívoco numa operação como essa? Acha que a Polícia Militar também pode atuar dessa maneira ou fica só a cargo da Polícia Civil? Como é que o senhor analisa? Eu acho que há um equívoco de interpretação. Na verdade, quando o Ministério Público deflagra uma operação, essa operação ela pode ser deflagrada junto com a Polícia Militar ou mesmo com a Polícia Civil, que é o que aconteceu. Eu fui procurador-geral por 4 anos e, na minha gestão, nós fizemos inúmeras operações só com a Polícia Civil. Nesse caso, especificamente, há um certo desconforto, porque havia uma determinada investigação que dizia respeito a um ponto desse todo que acabou sendo deflagrado, que tinha lá uma participação da Polícia Civil. Mas, no dia da operação, quem participou foi a Polícia Militar, porque são atividades um pouco mais típicas de Polícia Militar, como, por exemplo, busca e apreensão em locais, cumprimento de mandados de prisão, cumprimento de mandados de busca. É muito comum que a gente faça, que o Ministério Público faça com a Polícia Militar. Não há nenhum tipo de escolha, não há nenhum tipo de preferência e não há nenhuma irregularidade. Por quê? Porque o Ministério Público não vai cumprir mandado de prisão, o Ministério Público não vai cumprir sozinho o mandado de busca e apreensão, sempre nós vamos ter que ter as polícias do nosso lado. E a Polícia Civil tem, historicamente, sido uma parceira muito positiva nas atuações do Ministério Público, e esse caso especificamente, os colegas que estavam ali na ponta acabaram deflagrando com a Polícia Militar, mas brevemente teremos outras operações, certeza absoluta, que contarão com a Polícia Civil. Não tem nada de errado aí, não. Foi positiva, então, na sua análise, essa atuação? Positiva, muito positiva, porque o que a gente tem percebido no histórico da criminalidade organizada, no histórico do PCC, ele vai avançando, ele vai percebendo o seu potencial e vai procurando lavar o seu dinheiro, inclusive nos contratos com a administração pública, estabelecendo e tomando posições na administração pública e vencendo, inclusive, processos de concorrência pública. Assumindo empresas e vencendo processos de concorrência. Então, isso é muito grave, isso precisa ser estancado, e essa operação, sem sombra de dúvidas, foi uma operação muito positiva no sentido de que, olha, estamos alertas, isso não vai mais acontecer.
Vamos lá, a gente sempre termina o nosso episódio com 3 perguntas bem objetivas. E eu queria a resposta em 30 segundos, Claro, mais ou vambora. menos. Vamos lá, secretário. Qual o grande desafio do Brasil hoje? Segurança pública, grande desafio, e fazer segurança pública com direitos humanos e olhando a floresta, ou seja, pensando que nós temos que retomar os territórios que hoje estão tomados pelo crime organizado. Se o senhor fosse investir em algum setor do Brasil, setor econômico, qual o senhor investiria? Se eu fosse governo, eu investiria fortemente no social, em renda e em geração de emprego para a população. E se fosse empresarial? Se fosse empresarial, nossa senhora, eu não sou empresário, eu sou funcionário público, mas vamos pensar, eu investiria muito na prestação de serviços. Acho que prestação de serviços é algo muito importante hoje no nosso contexto econômico. Geração de renda, crescimento e tudo Exatamente. mais. Se o senhor fosse o presidente do Brasil, a gente vai ampliar então essa pergunta. Opa. Se o senhor fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Educação e renda. Educação. Acho que o Brasil, nós só vamos avançar efetivamente se investirmos pesadamente em educação. Tá aí, conversa muito boa. Muito obrigada, secretário, por estar aqui conosco no nosso podcast e até uma próxima oportunidade. Quem agradece sou eu, muitíssimo obrigado. E assim a gente termina mais um episódio do Esfera Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.